eu vou sempre puxar a gente para todas as possibilidades existentes no conto, para a gente aprender a olhar o conto mesmo e distanciar o nosso olhar, né? O nosso olhar da interpretação, da análise do conto. Hoje nós vamos discorrer sobre o conto da Guardiã, que é um conto que todo mundo que ouve se apaixona. Esse conto mexe realmente profundamente com as pessoas que ouvem. E eu vou narrar esse conto e depois nós vamos falar sobre ele, nós vamos ver as possibilidades dele. Então, vamos lá? Eu me propus a fazer isso. É um caminho, na verdade, bem racional, mas eu vou sempre puxar a gente para todas as possibilidades existentes no conto, para a gente aprender a olhar o conto mesmo e distanciar o nosso olhar, né? O nosso olhar da interpretação, da análise do conto. Então, por isso que eu me propus. Então, vamos ao conto. Essa história é sobre uma velha mulher, bem velha, sentada em uma pedra no alto de uma montanha. Essa velha mulher segura uma tocha acesa que lhe serve de cajado. E lá do alto da montanha, ela observa tudo o que se passa num vilarejo lá embaixo. Ela vê as pessoas entrando e saindo de suas casas. Ela vê as pessoas se encontrando, se cruzando, seguindo seu rumo. As pessoas daquele vilarejo procuram esta velha mulher em busca de conselho. Um dia, uma jovem saiu de casa e começou a subir a montanha. E conforme ela subia, ofegante, ela parava, coçava a cabeça, voltava a subir, subia mais um pouco, ofegante, parava, coçava a cabeça, voltava. Ela hesitava e ela continuava subindo, até que chegou lá em cima, diante da velha mulher, e ela começou a relatar para a velha a dor que ela sentia. Ela sentia no peito um vazio, mas um vazio que a vontade era de enfiar a mão por dentro da boca, assim, às vezes arrancar o coração para fora, para ver se ela parava de sentir aquela dor. Era um aperto, e às vezes ela nem sabia de onde que vinha tudo isso. A velha mulher, e as velhas, né, as sábias, sempre sabem ouvir, ouviu atentamente e quando a jovem terminou, ela sorriu e disse: "Você se lembra do bolo que sua mãe fazia? Que foi ensinado pela sua avó, que aprendeu com a sua tataravó?" E a jovem: "Sim, me lembro." Então a velha continuou: "Você vai voltar para casa e no caminho você vai comprar todos os ingredientes para fazer aquele bolo. E vai escolher cada ingrediente com muito cuidado, do mesmo modo que sua mãe fazia. Vai chegar em casa, preparar o bolo e imaginariamente você vai convidar a sua mãe para estar ali com você. Faça o bolo e amanhã me traga um pedaço. E eu vou te dizer o que você tem que fazer para essa dor sua ir embora." A jovem desceu a montanha, passou no mercado, comprou a farinha, os ovos, verificou cada item pela cor, pelo peso, pelo cheiro, exatamente como sua mãe fazia. Ao chegar em casa, ela preparou a cozinha, separou os ingredientes nas suas respectivas quantidades e imaginariamente convidou a sua mãe. Enquanto fazia ali o bolo, conversava com a mãe como se ela estivesse ali, ao seu lado. Ao terminar o bolo, na manhã seguinte, ela pegou um pedaço do bolo, embrulhou e subiu a montanha. A velha mulher comeu o pedaço de bolo calmamente, saboreando cada pedaço, cada mordida, levando o pedaço do bolo de um lado e do outro na boca. Ao terminar, ela limpou a boca com a barra da saia, olhou para a jovem e disse: "Sua mãe lhe ensinou bem. Agora eu lhe direi o que fazer. Você vai voltar para casa e vai comprar os ingredientes novamente para fazer o bolo. Vai fazer exatamente como você fez. Vai convidar sua mãe e no preparo do bolo você vai se lembrar de algumas pessoas. Leve um pedaço de bolo para cada pessoa que você lembrar. E se essas pessoas convidarem você para entrar, entre e ouça de coração aberto tudo o que elas têm a dizer. Você vai fazer isso por 7 dias." A jovem na hora regalou os olhos. 7 dias? Eu vou ter que fazer bolo todos os dias durante 7 dias?
E a velha disse, de coração aberto, se quiser que essa dor vá embora, faça por 7 dias. A jovem desceu a montanha, passou no mercado, comprou a farinha, os ovos, verificou cada item pela cor, pelo peso, pelo cheiro, exatamente do jeitinho que a sua mãe fazia. Ao chegar em casa, preparou a cozinha, separou os ingredientes nas suas respectivas quantidades e imaginariamente convidou sua mãe para estar ali com ela. E enquanto fazia o bolo, dialogava com a mãe como se ela estivesse ali ao seu lado. E ela se lembrou de 2 pessoas, 2 amigas que ela gostava muito. Não vai ser tão difícil assim cumprir essa tarefa. Afinal, são 2 grandes amigas. Pensava ela enquanto se dirigia à casa das amigas. Gente, nunca pensou que fosse ser tão difícil cumprir levar um pedaço de bolo para as amigas. Elas não pararam de falar 1 minuto, como elas estavam chatas, e nem se deram ao trabalho de perguntar para ela como ela estava. Mas era para ouvir de coração. Foi o que ela fez. Ouviu tudo de coração. Voltou para casa na manhã seguinte, foi no mercado, comprou a farinha, os ovos, verificou cada item. Pela cor, pelo peso, pelo cheiro, exatamente como sua mãe fazia. Chegou em casa, preparou a cozinha, separou os ingredientes e imaginariamente convidou sua mãe. Enquanto fazia o bolo, dialogava com ela como se ela estivesse ali, ao seu lado. E se lembrou de 4 pessoas. Terminou a tarefa desgrenhada. As orelhas aqui na nuca, os cabelos. Voltou para casa suada. Ela não conseguia entender como é que as pessoas podiam viver daquela forma. Como é que fulano podia viver assim? E fulana que não limpava a casa? E Beltrano que era só fazer uma coisinha que pronto, já resolvia o problema. Mas era para ouvir de coração. Foi o que ela fez. Ouviu tudo de coração. Voltou para casa na manhã seguinte, foi no mercado, comprou farinha, os ovos, verificou cada item pela cor, peso, cheiro, exatamente como sua mãe fazia. Chegaram em casa, preparou a cozinha, separou os ingredientes, convidou a mãe e enquanto fazia o bolo, dialogava com ela do mesmo jeito, como se ela estivesse ali, ao seu lado. E se lembrou de 8 pessoas. E, como vocês já devem imaginar, todas as 8 convidou ela para entrar e falou, nossa, mas ela ouviu história. O que ela ouviu de história? Nesse dia, ela nem dormiu, ela saiu da casa do último e foi direto no mercado, comprou a farinha, os ovos, verificou cada item pela cor, pelo peso, pelo cheiro, exatamente como sua mãe fazia. Chegou em casa, preparou a cozinha, separou ingredientes, convidou a mãe e enquanto fazia o bolo, dialogava com ela como se ela estivesse ali ao seu lado e se lembrou de 20 pessoas. 20? Não, que é isso? 20 pessoas? Se de 8 eu nem dormi, 20 e tal, não tem condições não. Não vou fazer esse negócio não, o que é isso? Esse é o 4º dia, eu não quero nem imaginar como é que vai ser o 7º. Vou subir aquela montanha e falar para aquela velha que eu não vou cumprir essa tarefa coisíssima nenhuma. Imagina, gente. Era tão fácil resolver o problema dos outros. Era tão simples. Era só fulano fazer isso, Beltrano fazer aquilo. Não. Eu não aguento mais ouvir aquelas histórias. Entrou no quarto, se arrumou para subir a montanha e dizer à velha que não queria mais fazer nada. E nesse momento ela ouviu a campainha. Quando ela abriu a porta, havia ali diante dela 2 pessoas. E cada uma delas trazia nas mãos um embrulho. Eram as suas 2 amigas, aquelas do começo da história. Foram lá lhe levar um agrado pela tarde prazerosa que ela havia proporcionado. Elas entraram, conversaram, riram. Foi uma tarde tão gostosa que assim que as 2 saíram, ela pegou os 20 pedaços de bolo e foi levar para cada uma das pessoas. E o interessante é que nesse dia não importava se fulano tinha limpado a casa, se Beltrano não fazia nada para mudar, ela entrava e escutava cada história que lhe contava. E desde esse dia, todos aqueles que ela foi levar um pedaço de bolo voltaram à sua casa para poder lhe agradecer. Desde esse dia, sua casa estava sempre cheia, o bolo sempre pronto. E ela se tornou a mãe da amizade
escutando, escutando, falando, escutando. E assim se passaram meses, até que um dia ela se lembrou da guardiã lá em cima do morro, que ela deveria voltar lá no 7º dia. Meu Deus do céu, ela correu no mercado, comprou farinha, comprou os ovos, verificou cada item pela cor, pelo peso, pelo cheiro, exatamente como sua mãe fazia. O resto você já sabe. Ela subiu a montanha, chegando lá em cima, não havia ninguém. Ela procurou a velha guardiã. Sob a pedra havia o cajado com a tocha acesa. Ela foi até a beirada da montanha e lá de cima ela viu as pessoas entrando e saindo de suas casas, se encontrando, se cruzando, seguindo seu rumo. Ela pega o cajado e senta-se. O que esse conto nos diz? Que tem uma velha sábia, uma velha mulher, que carrega uma tocha acesa que lhe serve de cajado. Esse fogo, essa tocha que lhe serve de cajado, pode ser um monte de coisas. Na história, é uma tocha acesa, que serve de cajado para a velha. Não é nada mais além disso. Mas ela pode representar milhões de coisas. Pode representar o fogo da alma, o fogo do espírito, o fogo do corpo, a sabedoria, a própria sabedoria. O que pode representar para você? Às vezes você nem nunca pensou nisso. Nunca veio alguma coisa para o seu consciente. E é aí que está o poder do conto. A gente muitas vezes não traz essas coisas para o consciente, mas são imagens que se conectam com algo dentro de nós, com algo que sim aquece, que é algo que a gente sabe que a gente precisa carregar, aceso. E o que realmente é no conto é apenas uma tocha acesa. Não é mais nada além disso. Ah, mas esse conto, essa tocha acesa quer dizer isso e isso. Quer dizer para você. Só quer dizer para você. Não quer dizer para mais ninguém. Para outra pessoa pode querer dizer outra coisa. Lembra que eu sempre bato na tecla? O conto não quer dizer nada. Ele diz. E o que ele diz? Uma velha sábia carrega uma tocha acesa, que lhe serve de cajado. Então, no conto, é apenas isso. Mas esse fogo pode ser tudo o que representa para cada um que ouve esse conto. Estou esperando vocês colocarem aí o que é. Alguém botou uma bonequinha pensando assim. Isso é porque essa imagem do fogo, da tocha, da velha mulher, nunca, na verdade, você trouxe para o consciente a representatividade dele. E tá tudo certo. No conto, a gente não deve olhar para o conto dessa forma. No conto, a gente só deve deixar que as imagens permeiem o nosso corpo, a nossa mente, que essas imagens é que vai se conectando com coisas que muitas vezes está tão inconsciente, são imagens que estão tão guardadinhas lá em nós que a gente não traz para o consciente. E tá tudo bem. O que esse conto nos diz mais? Lá em cima ela vê tudo. Ela vê as pessoas entrando e saindo, se cruzando, outras seguindo cada um com a sua vida. O que isso representa para você? Novamente, sem interpretação, tá? Não é para você interpretar a história, mas sim o que isso lhe diz. O que isso lhe diz internamente. Pode ser um olhar de fora, alguém que consegue ver as coisas de fora num ângulo afastado, num ângulo mais amplo, mais aberto, alguém que observa a vida com um olhar de observador mesmo, e não alguém que está envolvido. Pode ser uma velha fuxiqueira. Uma velha que fica fuxicando e fica olhando para a vida dos outros, querendo saber o que cada um está fazendo. Pode ser. Vai que você cresceu, o seu entorno quando criança era cheio de velha fuxiqueira. Você vai olhar para essa velha lá em cima que fica olhando a vida dos outros e vai, automaticamente você vai fazer essa conexão. Tá errado? Não, não tá. Tá certo, olha. Porém, no conto, o que o conto diz? Uma velha sábia que simplesmente consegue ver lá de cima. Alguém escreveu olhar sábio? Uai, sim também, um olhar sábio. Mas o que realmente o conto diz, o que está lá no conto, é que a velha, ela ficava lá no alto da montanha. E lá de cima,
ela conseguia ver tudo que se passava no vilarejo lá embaixo. É só isso. É assim que na hora que a gente for narrar a história, precisa estar em nós. O olhar limpo das nossas interpretações. Mas isso não significa que aquele que ouve, como a Thelminha colocou aqui, ela ouviu e pensou, será que é um olhar sábio? Uai, por que não? Pode ser também. Mas o conto mesmo em si, ele é muito livre dessas coisas. Ele pode ser um olhar sábio, ele pode ser uma fuxiqueira, ele pode ser um observador, que consegue observar o movimento e a maneira como as pessoas levam a vida, a maneira como as pessoas se encontram no mundo, a maneira como as pessoas se cruzam na vida e muitas vezes nem se olham, né? Nem se vê, não se conhece, apenas se cruza. Uma pessoa que vê e observa as pessoas seguindo as suas vidas. Olha que lindo que é isso. É uma infinidade de possibilidades. Mas no conto ela é apenas uma velha, lá no alto da montanha. O conto diz o que ele diz. Nós é que vamos conectando essas imagens com as nossas imagens internas e vamos conectando com aquilo que precisamos. E muitas vezes a gente não conecta nada porque aquilo não faz sentido para nós. Aí uma mulher sobe a montanha. Outro personagem aparece aí. O personagem que vai dar sequência nessa história, porque é ela que vivencia o conflito. E aí, nessa questão dessa mulher, a gente pode colocar uma série de coisas. Pode ser esse vazio, pode ser... Muitas vezes eu já narrei essa história colocando que ela perdeu seus filhos e o marido para a morte, ou de que ela realmente é sozinha, ela se sente solitária. Nesse momento aí, nesse conflito que ela vivencia, a gente pode inserir uma série de coisas ou pode trocar esses conflitos. Porque se ela vai em busca de um conselho, um olhar mais sábio, um olhar mais experiente, é porque ela precisa. Então, essa necessidade pode ser uma série de coisas. E a gente pode brincar com esse lugar aí, onde ela pode ter uma série de conflitos. E o mais interessante é que o conto não... Veja isso, que interessante. Esse conto não permeia sobre esse conflito. Ela vai vivenciando outros conflitos durante o acontecimento da história, durante a sequência da história. Ela vivencia o conflito de ter que fazer uma coisa que ela não quer, de ter que fazer um trem que ela não gosta. Quantas vezes a gente não tem que fazer um trem que a gente não gosta, né? Puta merda, eu vou ter que fazer. Vai ter. Se você quiser algum resultado, vai ter que fazer, né? E aí ela aparece para desenvolver essa história. Vai em busca de conselhos. E o mais interessante é que, veja, ela hesita durante o caminho, né? Ela sobe, mas aí ela desce, ela sobe, ela desce, ela vai hesitando até que ela chega lá na frente dessa mulher. E eu queria saber, quando você ouviu a história, quem que você se conecta mais? Você se conecta com a jovem ou você se conecta com a velha sábia? Quem que mexe mais com o teu coração? Quem que aquece mais teu coração? Aí a velha pede para ela fazer o bolo. E esse bolo não é qualquer bolo. É o bolo que ela aprendeu com a mãe, que foi ensinado pela avó, que aprendeu com a tataravó. Ou seja, é quase que um retorno mesmo ao conhecimento adquirido pela ancestralidade feminina, que pode ser também o masculino, tá? Isso não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque cada um vai fazer essa transferência de imagens conforme o seu mapa mental. Então, se de repente você foi uma pessoa que toda a sua criação foi mais com o seu pai do que com sua mãe, por exemplo, quando você ouvir esse conto do bolo que aprendeu com a mãe, que foi ensinado pela avó, pela tataravó, por mais que você ouça mãe, avó e tataravó, o conto, essa imagem do conto, vai fazer o teu cérebro ir em busca de algo que você aprendeu com seu pai. É por isso que muitas vezes as pessoas vêm falar assim, que tipo de história eu conto para pessoas que têm problema com mãe? Uai, tem um monte. Que tipo de história eu conto para a pessoa que não está conectado com o pai? Essa pode ser. Mas ela fala de mãe, mas não tem problema. Não tem problema. Ela fala de mãe, mas a gente se conecta com a imagem que a gente precisa. E na história, o que é na história? É apenas
o bolo. Fazer o bolo, nada mais que isso, é o bolo. Mas para cada um de nós, esse bolo pode ser zilhões de coisas. Pode ser qualquer coisa para o nosso cérebro se conectar com alguma coisa ali que você tenha aprendido com a sua linhagem, tanto feminina quanto masculina. Tá? Então, ela vai se conectar com isso. O que é o bolo para você? Quando você escuta de que ela precisa voltar, como a Cleonice, alguém colocou aqui, né? Que chamou a atenção com relação à compra, atenta aos produtos. E a velha diz, faça exatamente como sua mãe fazia. Então, ela compra os produtos exatamente como a mãe fazia. E como a mãe fazia? Se ela faz exatamente como a mãe fazia, a mãe comprava os produtos exatamente, olhando a qualidade dos produtos, olhando a cor, o peso, o cheiro. Ela fazia exatamente como a mãe. E esse bolo, ou comprar essas coisas, pode ser tanta coisa, gente, mas pode ser tanta coisa. Por isso que muitas vezes a gente escuta uma história e a gente não entende a história. Aquela história mexe com a gente fala assim, nossa, eu não sei por que essa história mexeu comigo. A gente não consegue entender. A gente não precisa entender que essas imagens, elas são simbólicas. E o simbólico vai se conectar com as nossas emoções, com experiências emocionais, de sentimentos e sensações, que muitas vezes a gente não faz a mínima ideia de que está lá. Então, esse bolo pode ser milhões de coisas. Mas o interessante é que quando você for narrar essa história, é apenas o bolo. Não é o que o bolo representa, é o bolo, só o bolo. Não inventa moda, porque é exatamente essas invenções de moda que vai limitando o conto para apenas algumas coisas, e para algumas situações, e para algumas pessoas. Então, na hora de narrar, é o bolo, não é nada mais que isso. E ela começa a fazer o bolo, e como nós vimos, né, que o bolo pode ser um monte de coisa e todas elas estão certas, no fazer esse bolo, ela dialoga com a mãe. E olha que interessante essa parte, porque ela começa a fazer a atividade e a tarefa para se livrar daquela dor. Então, ela se importa muito nesse momento com a quantidade de pessoas que ela tem que levar o bolo e escutar as histórias que cada um conta. Só que ela tem que fazer isso de coração aberto. E vemos que o número de pessoas vai ficando impossível. Então ela começa a entrar em desespero. A gente vê isso na história, né? Quer dizer, se entrar em desespero sou eu que estou interpretando aqui, porque não necessariamente todo mundo vê ela entrando em desespero. Mas chega um momento que ela fala assim, não, vai ser impossível, o que é isso? Não vou dar conta. Se ontem o número X de pessoas eu nem dormi... Não vou fazer esse troço, não. Enquanto ela está preocupada com o número de pessoas ou só fazer a tarefa para sanar a dor que ela sente, seja que dor for essa, a tarefa vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais impossível de ser feita. E aí ela desiste. Fala, vou fazer esse troço, não. E percebe também que durante a ida de levar o bolo para as pessoas, né, ela tá julgando, ela julga. Fulano não faz nada para mudar, Beltrano não limpa a casa, meu Deus, como é chato. E ela vai julgando todo mundo que ela vai visitar, levar o bolo, ela vai julgando. Ela ouve essas histórias e julga. Julga que é fácil resolver, né? Não sabe como é que vive daquela forma, é tão simples de resolver. Então, você percebe, tudo vai deixando mais difícil para ela. Ela volta desgrenhada para casa, cabelo, olheira aqui. Então, tudo vai se tornando mais difícil. E aí, o que nós fazemos? Quando a gente vai ouvindo essas coisas, é interessante como a gente muitas vezes não traz para o consciente e a gente não precisa trazer. Um dia, uma hora, a gente traz isso para o consciente. Enquanto isso, o conto já está trabalhando essas imagens dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente ouve uma história, não sabe por que ela mexe, mas ela mexe e não entende o porquê. Porque o porquê pouco importa. Até deu uma travada aqui. Blá, blá. O porquê pouco importa. O porquê pouco importa. Pouco importa. Até que ela desiste. Ela fala, vou fazer esse troço, mas não. Que é isso? Não vou dar conta, não. E quando ela desiste, é exatamente quando algo acontece. E as amigas voltam para agradecer. Quando ela recebe as amigas, elas conversam, elas riem.
E aí ela decide levar um pedaço de bolo para cada um. Simplesmente só levar mesmo. Só por levar, né? E algo, novamente, acontece dentro dela. Ela desiste de fazer aquilo para aliviar a dor. Ela simplesmente faz. Ou seja, ela abandona o desejo de querer aliviar a dor. Ela para de olhar para o passado. E isso é uma coisa que tem no conto mesmo, mas eu acabei não narrando aqui. Tem um momento no conto que fala, ela já não pensa mais no passado e não se preocupa mais com o futuro. Isso é uma parte que está no conto. E é exatamente isso. Então ela para de pensar no desejo, deixa de ser movida pelo desejo de aliviar a dor e passa a ser movida pela simples tarefa de levar o bolo para as pessoas e ouvir. E quando isso acontece, ela está no presente, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o que tem que fazer. E ela esquece até mesmo da guardiã. Que ela ficou de voltar lá 7 dias depois. Ela, esqueceu completamente da guardiã. Outra coisa que é interessante, depois que algo muda, né, que ela desiste de querer cumprir aquela tarefa para aliviar a dor, e ela simplesmente passa a cumprir a tarefa, ela passa a ouvir as histórias das pessoas sem julgamento, ela só ouve. E assim ela se torna a mãe da amizade, porque ela é uma boa ouvinte. Ela ouve de coração aberto mesmo. E ela fala, e ela ouve. E esse movimento faz com que a casa dela, as pessoas voltem lá para visitá-la. Então, é uma pessoa que está em constante movimento, porque ela vai, faz algo, alguém vem e faz algo para ela. Ela vai, faz algo, alguém vem e faz algo para ela. Ela leva o bolo, ela dá um presente, né? Como a gente viu, esse bolo pode ser milhões de coisas, não precisa necessariamente ser o bolo, mas na história é apenas o bolo. Tá? E aí alguém retorna para ela, dá algo para ela também. E ela para de pensar no passado, ela está apenas no presente. E quando ela se lembra da guardiã, ela fala, meu Deus do céu, ela vai lá, compra as coisas do mesmo modo como sua mãe, ou seja, ela não para de trazer aquilo que ela aprendeu a fazer e que dá certo nela, faz bem, tanto que no começo da história a velha fala para ela, sua mãe lhe ensinou bem. Ao fazer esse bolo, ela está continuando aí a entregar, né, a dar para o outro aquilo que ela faz bem, que no caso da história é o bolo. E aí quando ela entrega, ela vai, sobe a montanha, chega lá, cadê a véia? Cadê a véia sábia, a guardiã da sabedoria? Que todo mundo vai atrás dela em busca de conselhos. Não tá lá mais. Só tá a tocha acesa, que serve de cajado. Que a gente já perguntou no comecinho o que essa tocha, o que esse fogo representa para você. Pode ser a própria sabedoria, pode ser o fogo também, mas algo que ela porta, algo que lhe serve de apoio. E aí lá de cima, ela vê as pessoas, ou seja, ela também está nesse lugar onde ela só vê as pessoas se movimentando pela vida, saindo de suas casas, entrando, se cruzando, seguindo seu rumo. E então ela pega a tocha e senta-se, ou seja, ela se torna a guardiã da sabedoria. Depois de todo esse processo, depois de voltar a fazer o bolo que ela aprendeu com a mãe, depois de todos esses conflitos, da dificuldade, e aí ela desiste, mas aí ela fala, tá bom, vou levar. E só depois de todo esse percurso é que ela aprende a não julgar, a não criticar, a só observar, a só escutar, e ela se torna a guardiã da sabedoria. É lindo esse conto, né? Esse conto não é um conto de tradição oral, tá? Esse conto é um conto meu, um conto criado, eu que criei esse conto. Eu tenho mais outros aí, mas eu nunca narrei. Esse é o único que eu narrei. Agora, vamos lá. Todo esse caminho que nós fizemos agora, que eu fiz com vocês, pensando no conto, no que essas imagens podem representar para cada um, é um processo puramente racional. E há camadas aí que a gente não toca, não se torna consciente. E há camadas tanto em nós quanto no próprio conto, porque tudo o que se dá no conto é simbólico. Então há camadas ali no próprio conto que, caramba, a gente não alcança. Assim como as nossas camadas também. Então fica no obscuro. Por isso que eu sempre digo,
os contos não caminham pelo racional. Então, essa ideia de que a gente tem, ou essa... até a própria atividade mesmo de interpretar as histórias, de olhar os arquétipos das histórias nos contos, isso não é coerente, porque os contos trabalham no emocional, não trabalham no racional. Então, em camadas muito mais profundas do nosso inconsciente. Então, os contos, essas imagens, esse simbólico, ele aciona em nós, dentro de nós, as emoções, as sensações, sentimentos, que são conectados com experiências pelas quais vivenciamos desde lá da barriga da mãe, e que muitas vezes a gente não lembra mais, está lá guardada e profunda. Experiências que nós significamos, as experiências envolvendo emoções, sensações e sentimentos, nós significamos elas. E esses signos, a gente não tem consciência deles. E eu estou falando isso com base na neurociência. Então, por isso que eu falo que os contos não é um caminho racional. Porém, eu estou fazendo esse percurso com vocês para a gente avaliar como é que a gente deve narrar essas histórias. Que a gente deve libertar os contos do nosso ponto de vista, do que aquilo representa para nós, e narrar o que está no conto. O que está no conto é o que está no conto. Não é aquilo que você acha que está no conto. O que está no conto é o que está no conto. É bolo. É cajado, é tocha acesa, é só tocha acesa. É por isso que eu estou fazendo esse caminho, porque eu não gosto muito desse negócio, não, porque a gente começa a definir o conto como, então esse conto fala sobre isso, esse conto vai tratar tal assunto, e isso não é muito verdade. Esse conto vai tratar tal emoção, não é muito verdade isso não. Por conta disso, por conta dessas camadas mais profundas que nós não temos acesso. Então, esse caminho racional que nós estamos fazendo, ele é superficial, que pode até chegar a matar a potência de ressignificação das nossas histórias pessoais. Para as histórias nos ajudar na ressignificação das nossas histórias pessoais, precisa estar conectado às emoções. Sem emoção, sem ressignificação. Quando vivenciamos uma experiência, uma situação na qual sentimos uma emoção, um sentimento ou uma sensação, nós damos um signo a isso. Ao input, que é a experiência, a situação que a gente está vivenciando. Então, tudo isso são informações que vão entrando em nós. Nós processamos essas informações e somamos essas informações às informações que já temos aqui, das experiências que já vivenciamos. Então, a gente significa. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu tenho 3 anos, estou lá brincando, meu pai chega, ele acabou de ser mandado embora, mas eu tenho apenas 3 anos, ele chega, acabou de ser mandado embora, está super preocupado. Quando eu vejo meu pai chegando dentro de casa, eu levanto correndo e vou, pai! Nossa, meu pai acabou de chegar, né? E aí você abraça a criança. As percepções da criança é voltada apenas para si. Ela não tem noção do que pode ter acontecido fora. Todas as percepções dela é voltada para si. Então, quando eu abraço, eu percebo que meu pai não tem alguma coisa ali, que ele não tá do mesmo jeito que ele estava quando ele saiu de casa, eu falo, o que eu fiz de errado? Aí eu sinto uma dor. E aí eu penso, o que eu fiz de errado? A criança pensa, nós fazemos isso, tá? Quando criança. Aí eu fico observando, e aí eu, supondo, eu falo, meu pai não me ama mais. E essa sensação, emoção e sentimento que eu experienciei nesse momento, eu, significo ela. Ela entra, eu processo e, significo ela. Então, para que uma história ressignifique esta experiência, ressignifica, ou seja, dê um novo signo para essa experiência, a história precisa estar conectada à emoção, porque somente estando conectada à emoção, a história se torna uma experiência vivenciada por mim enquanto escutador. Ai, confuso isso, né? Preocupa com isso não. Se ficou muito confuso, pensa só no seguinte, na hora de eu contar uma história, eu preciso apenas contar a história. O que aquele fogo representa para mim, o que aquela velha representa para mim, o que aquele bolo representa para mim, não importa a ninguém. Absolutamente ninguém. Nossa, um monte de gente comentou trem no Instagram e eu tô vendo agora. Sandra, tem como adaptar esse conto para crianças de 6 anos? Você não precisa adaptar. Esse conto pode ser narrado para criança de 6 anos. Você não precisa adaptar. Não precisa, você pode contar do jeito que ele é.
Os contos são imagens simbólicas. Se são imagens simbólicas, ele vai acionar o meu mapa mental, ou seja, todas as experiências que eu vivenciei, tudo que eu experienciei, tudo que eu senti, blá, 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 blá. Então, eu vou ouvir aquele conto e vou receber aquela história ao meu modo. Por isso que eu bato na tecla. É necessário aprender a contar histórias. Temos que aprender a contar histórias. Porque quando você vai narrar uma história, o poder está na narrativa, não está no conto em si. Porque se eu começo a colocar as minhas crenças, os meus pontos de vista, as representações que aquelas imagens têm para mim, eu estou matando o conto. Eu estou matando para os escutadores todas as possibilidades, as infinitas possibilidades que aquele conto pode e tem, né, de representatividade para o ouvinte. Eu mato, ou seja, aquele conto se torna apenas o meu ponto de vista. É por isso que eu estou fazendo esse caminho aqui com vocês. A mulher é a jovem mulher, o bolo é apenas o bolo, a velha sábia é apenas a velha sábia. Não inventa moda, não. Esse caminho que eu estou fazendo é lógico e ele é superficial. Não podemos nos prender a essa leitura que estamos fazendo, contando a história apenas para casos específicos ou idades específicas. Pois o que trazemos para o consciente, as explicações que nós damos para as emoções, sentimentos, sensações, as análises que fazemos, não significa que está tocando no cerne da questão para o ouvinte. Os contos, quando eles se tornam experiências mesmo, experiências, como se o escutador estivesse vivenciando aquela história, de verdade, vivenciando mesmo, com o corpo, fazendo mesmo. Quando é que isso acontece? Quando aquele conto me toca, de alguma forma mexe comigo, de alguma forma me gera emoções, aciona emoções. É quando eu estou completamente dentro da história, visualizando as imagens, sentindo o gosto do bolo, o cheiro do bolo, a angústia da mulher, quando ela sobe e desce a montanha, enfim, quando eu estou totalmente projetada na história, meu cérebro não sabe que aquilo é imaginação, então eu estou, de fato, vivenciando aquela história. Se eu estou, de fato, vivenciando aquela história, ela se torna uma experiência para mim. Se ela se torna uma experiência vivenciada mesmo, ela vai me ajudar a ressignificar as minhas experiências anteriores. Com isso, as histórias induzem a formação de novas redes neurais, de novas conexões neurais. Por que eu tenho uma aluna que pegou Covid, perdeu o olfato, e eu dei o exercício para ela de se autonarrar a história, e uma semana depois ela voltou a sentir cheiro das coisas de novo. Uma semana se autonarrando, ela voltou a sentir cheiro de novo. Ela sentia cheiro, aí depois ela sumia de novo, aí voltava. Ela está formando novas conexões neurais e que vai voltar a fazer ela sentir o cheiro de boa. Vai depender do trabalho dela para encurtar esse tempo ou prolongar esse tempo. Novas redes neurais. Olha que forte que é isso. Só que é necessário saber trabalhar com as histórias para fazer isso. Não adianta, gente. Não é querendo vender meu curso, não. Não é querendo falar para você, vem fazer meu curso, não. Não adianta. Você tem que saber narrar a história. Para fazer isso, você tem que saber narrar a história. Não é ir lá decorar a história que está escrito no livro, narrar, que não vai adiantar. Você tem que saber conduzir o conto para acionar no outro as emoções que são necessárias, né? E que o conto pode ativar. Fazer o outro se projetar na história. Se a história tivesse realmente na narrativa esse poder todo, aquele que conta as parábolas de Jesus, todos aqueles que contam as parábolas de Jesus movimentaria todo mundo. E a gente sabe que não é bem assim. Alguns movimentam centenas de pessoas, outros movimentam nenhum. E não é a mesma história? Uai, se é a mesma história, como é que isso pode? Poder da oralidade. É saber mesmo trabalhar com a oralidade. A única coisa que nós devemos nos ater no conto é a emoção que podemos despertar com a narrativa. Mas não devemos mexer em absolutamente nada com sentido ao que aquela imagem pode vir a representar. O que ela pode representar a gente guarda e é nosso. O que o conto realmente diz é o que a gente narra e trabalha.
Turina escreveu um monte de coisa aqui. Deixa eu ver. Para o conto ressignificar. Isso, Turina, as emoções. Lembro bem que ao escrever e reescrever nossas histórias, precisamos ter clareza de quem é o nosso escutador e quais os nossos objetivos. A Turina fez meu curso com relação a um curso que eu fiz no ano passado, chamado De Mim Sabe Eu. E esse curso eu ensinava as pessoas a contarem a própria história com o objetivo de alcançar objetivos profissionais. São coisas diferentes. Quando eu construo uma narrativa para alcançar os meus objetivos profissionais, eu preciso ter um objetivo claro do porquê e como eu vou narrar aquela história, para eu atingir o objetivo com aquela história. Nesse caso, não. Nesse caso, nós estamos falando de processo de cura. E o processo de cura, ele é individual. A gente, como narrador, não se deve meter, porque a gente não sabe, de fato, o que está por trás daquilo que o outro está falando. A gente não sabe, às vezes nem ele mesmo sabe. Às vezes não, né? 98% das vezes a gente não sabe. Os motivos que a gente dá como justificativa e argumentações, os porquês, são puras invenções. Pura invenção do nosso cérebro. Nada daquilo é verdadeiro. Porque a gente não acessa as significações que a gente dá para as nossas experiências. A gente não tem acesso a elas. E aí, para encerrar, sabendo narrar uma história, sabemos qual a emoção aquela história pode acionar, e sabendo narrar uma história, nós sabemos também como ativar essa emoção no escutador, produzindo para ele uma nova experiência, e somente assim ele vai ressignificar as histórias pessoais. Mas é aí que a gente já não tem mais controle, a gente só tem controle de qual é a emoção eu vou ativar, o que ele vai, e qual a história ele vai ressignificar, e como ele vai ressignificar, nós não temos acesso. Por isso eu digo que se a gente coloca muito das nossas interpretações, o conto deixa de ser uma palavra de cura. Ele perde completamente o sentido de cura. É forte isso, porque para a gente se curar, as nossas emoções precisam ser expressadas. E se eu coloco a minha interpretação nas histórias, eu impeço que o meu escutador expresse as emoções ali na história. Vou dar um exemplo. Quando a gente narra uma história que tem bruxa e a gente coloca que a bruxa é má e que a bruxa não devia fazer isso, por exemplo. Quem aqui, em sã consciência, nunca em algum momento sentiu vontade de esganar alguém, de matar alguém? Você não faz, mas você sente. Quem aqui em algum momento nunca sentiu vontade, e aí o que a gente faz? A gente fala, tô sendo má, a bruxa malvada, meu Deus! E aí, é lógico que isso é emocional, viu? Eu tô falando de um processo consciente, mas isso não se torna consciente, não. Por quê? Porque eu ouvi tantas vezes que a gente não pode ser bruxa, que a gente não pode ser bruxa, que a gente tem que ser princesa. Que na hora que a gente vive uma experiência na qual a gente precisa expressar a nossa raiva, a nossa vontade, né? Não é nem expressar de fazer para o outro, mas se conscientizar e falar ok para isso, tá tudo bem, nesse momento eu tô com muita raiva. E não se culpar, porque não pode pegar o chicote, você não pode sentir isso, caramba, você está esmagando aquilo que é inerente a nós. Então, os contos nos permitem se identificar, se conectar e falar, ok, eu posso sentir raiva. Esse é um lugar de mim que eu posso sentir raiva, porque eu me identifico ali com aquela bruxa e eu não me sinto culpada por isso. Então, quando a gente coloca o nosso ponto de vista, a nossa interpretação do que aquela imagem quer dizer, o que o fogo quer dizer, o que o bolo quer dizer, esse conto deixa de ser um conto de palavra de cura. Ah, Cleonice colocou como é se auto-narrar. Vou ver os outros aqui e já te respondo. Deve ser um curso lindo. Adoro bruxas. Eu também, Kelvin. Na vivência, a gente conversou um pouco sobre isso, da gente não definir os personagens como más, bonzinhos, salvadores. O conto é muito mais do que isso. Essa é a nossa interpretação da história, a nossa interpretação do personagem. Então, a gente deixa o conto livre quando a gente abandona essa ideia. Então, muitas vezes a gente vai ler um livro de contos de fadas e o autor colocou lá, coitada da menina. Ok, esse é um ponto de vista do autor, isso não é o conto. Porque a hora que a gente vai ver mesmo as ações da menina, nada determina que ela é uma coitada.
Então, quando está escrito a coitada da menina, a coitada da Cinderela, é o ponto de vista do escritor, do narrador. A gente abre mão disso, não tem coitada. Se autonarrar é um processo que eu ensino para os meus alunos no meu curso, Cleonice, porque eu ensino terapeutas, psicólogos, terapeutas em geral, consteladores, a narrarem histórias. E o mesmo processo, o processo para aprender a narrar histórias é um processo de autonarração. Então, eu aprendo a me autonarrar essa história, eu aprendo a olhar o conto, eu aprendo a dialogar com o conto. O que você tem para mim e o que eu tenho para você. Libertando o nosso ponto de vista do conto, claro, sempre limpando o conto, que é o que eu estou falando para vocês aqui, mas é um processo que eu ensino para se trabalhar com as imagens, com os 5 sentidos, como é que isso reverbera dentro de nós. Então, eu ensino um processo de autonarrativa, e aí essa autonarrativa vai nos curando, vai curando uma série de coisas. Essa é a metodologia que eu criei porque eu fiz isso comigo. Eu curei muitas questões minhas me autonarrando contos. E aí eu fui percebendo que algumas coisas ali que ajudava, que não ajudava e tudo mais. Então eu criei essa metodologia e só depois é que eu passo a narrar a história. Não tem como eu te falar aqui como é que é esse processo, mas é um processo onde eu ensino passo a passo mesmo a como fazer uso da narrativa de contos para si também, para sua vida, para suas questões. Então é isso, meus amores. Beijo grande, até a próxima.